Tem uma menina, ela se expôs até na série, ela chama Camila. Ela foi estuprada pelo João quando ela ainda era menor de idade. Vocês devem lembrar dessa história porque ela ficou conhecida depois das denúncias. É uma história horrorosa. Ela estava dentro da sala do João, só que como ela era menor de idade, ela foi se tratar de síndrome do pânico. Por isso que eu lembrei também, muita gente foi fodida, porque ela não curou a síndrome do pânico dela, ela saiu bem pior. Sim. Ela foi se tratar de síndrome do pânico. Imagina esses pais desesperados, não sabiam mais o que fazer, foram procurar o João. O pai da menina foi junto, ele entrou na sala, porque a menina não vai ficar sozinha com o João. Aí ele entrou na sala, ele falou, pai, vira de costas, fecha os olhos. Eu vi esse caso. Eu peguei esse processo, gente. A quantidade de vezes que o João repete, pai, fecha os olhos, enquanto ele abusa e a menina chora, ela chora. E o pai pensa, ela tá com síndrome do pânico. Caralho. Ela tá botando pra fora, sei lá. Ela chora muito mesmo. E aí eles voltam, se não me engano, eles fizeram uma viagem, até voltaram de carro pra BH. Ela não morava em Goiás, ela não fez boletim de ocorrência em Goiás. A Camila voltou pra Minas. Chegou em casa, o pai dela foi trabalhar. A mãe dela estava em casa com ela. Ela chegou em casa, pegou a calcinha, a roupa branca e toda a passiflora, eram R$120 em passiflora que o João tinha mandado a família toda tomar. Ela jogou tudo junto e fez uma fogueira. Queimou, maravilhosa. Aí a mãe dela falou, ixi, o que aconteceu? E aí a Camila conta pra mãe. A mãe liga. Só que aí, o que a gente tem aí de diferente? Uma mãe que acreditou numa filha. Ai, nossa, isso é... Um pai que deve ter fudido o pai também, né? Porque daí essa altura tá todo mundo fudido. A mãe liga pro pai, o pai volta do trabalho, eles vão pra delegacia. Aí o que tem de diferente aí a delegacia em Minas, não é em Goiás? Então isso vira processo. Isso vira inquérito. Porque os boletins de ocorrência feitos em Abadiânia não viraram inquérito. Aí isso vira um inquérito, volta, onde é que o João vai ser julgado? Onde é que foi o crime? Em Abadiânia. Pra comarca de Abadiânia. Então o João foi processado ali, se não me engano começou em 2008 o processo. Ela passou 5 anos tendo que encarar esse processo, a Camila, né? Repetir a história, encarar o processo andando, essa família toda. Ele foi processado por violação sexual mediante fraude. A juíza, a mulher, Rosângela Santos, inocentou o João. Meu Deus, gente. Em 2013. Aí eu entrevistei a juíza também. Ela me deu entrevista. Foi essa juíza que me deu acesso aos processos arquivados. Porque esse caso virou depois público e a Globo colocou a juíza como uma pessoa que foi responsável pelos abusos, no mínimo, continuarem de 2013 pra frente. Ela inocentou. Então ela estava muito chateada com esse retrato que fizeram dela. Ela queria, de fato, me explicar por que ela tinha inocentado ele. Ela queria dar essa entrevista. E ela me explicou que ela o inocentou porque ela reconhece na sentença que houve violação sexual. A Camila, de fato, foi violada. Mas como é que você está me dizendo que houve fraude se ela tinha consciência de que ela estava sendo abusada e chorou copiosamente? Ela estava com o pai dela do lado, ela poderia ter chamado o pai. Aí recorreram, foi pro STJ. Aí os juízes homens reconheceram a fraude e não reconheceram a violação. Gente... Então, acho até que a Camila se expôs depois para dizer isso, assim. A Camila fez direito, é formada em direito. É assim, não tava todo mundo quieta. Que esquema é esse? Tipo assim, e eu não tô acusando diretamente a juíza de nada. Não, mas é o sistema, né? O sistema. Inclusive, uma das coisas que a juíza me disse era uma palavra contra um homem daquele porte tão conhecido, as coisas, como se dizendo assim, eu acho que o que ela quis dizer é, tava todo mundo indo lá e com os olhos voltados pro João. Era natural que eu tivesse receio de condená-lo por uma voz que tá dizendo, como é que ele tá há 45 anos ali tratando geral e nunca ninguém falou nada? Sei lá, é uma possibilidade. Foi isso que ela disse. Mas assim, o que eu fico me perguntando hoje, depois de ver tudo isso e ir até lá, Polícia Civil, Polícia Militar fazendo segurança, o Ministério Público. Assim, tem 300 mulheres que denunciaram. O João foi condenado a mais de 100 anos de prisão já.
E nem todas as denúncias foram julgadas, porque o que o Ministério Público faz, eles agrupam, eles avaliam todos esses casos, agrupam alguns e denunciam. Então, uma denúncia pelo estupro de 5 mulheres, a outra denúncia. E algumas testemunhas de apoio são as mulheres cujos casos já prescreveram, que não tem mais jeito dele ser punido especificamente pelo caso dela, mas elas funcionam como apoio comprobatório ali, dão força à acusação. E de alguma maneira eu acho que isso ajuda a mulher a ter uma reparação, né? Mesmo que o caso dela tenha prescrito, porque... É muito louco prescrever isso. A gente não deveria nunca prescrever um crime desse. E com registro de coisa que aconteceu nos anos 80. Então, assim, a própria filha do João, né? A Dalva, que foi abusada na infância toda. E depois, na infância toda não, que ela conheceu o pai aos 8 ou 9 anos. Mas na infância, pré-adolescência e depois adulta. Ela não pode mais ter reparação criminal pelo caso dela. Cadê a justificativa da Polícia Civil, do Ministério Público, sabe? Para explicar por que não viraram inquéritos? Por que vocês não investigaram aquela morte? Sim. Por que esse esquema de silenciamento não está explicado e nem sendo investigado? Não está. Eu fui até a corregedoria. Gente, eu fui à IML pedir laudo que desapareceu. Não tem ninguém. Por exemplo, o Ministério Público deveria estar perguntando para o IML por que laudos desaparecem. O próprio Ministério Público deveria estar fazendo uma investigação interna. Se está, é sigilosa. A Corregedoria da Polícia Civil investigou 2 delegados, tudo sob sigilo. Fui lá, me escorraçaram. Não podem mostrar nada. A gente precisa... Por que não se cobra esse tipo de coisa? Fico meio estupefata, assim. E o João tá em casa. Em casa é muito louco. Ele ficou 15 meses, depois desses mais de 45, quase 50 anos de estupros contra milhares de mulheres, quiçá, né? Centenas de mulheres, quiçá milhares. Ele ficou, no total, 15 meses na cadeia. A casa de Dom Inácio não foi fechada. O local dos abusos, inclusive onde a Polícia Civil encontrou cofre, encontrou dinheiro, encontrou arma. Pois é. Tá lá funcionando, inclusive a Polícia Militar também foi vista lá por mim, depois do João tá preso, a Polícia Militar, não, fazendo a segurança, tava ali na porta. Fazendo ronda na cidade, em volta da casa. Então, assim, eu acho que tem uma passada de pano geral que eu gostaria de que me explicassem, entendeu? Alguém tá ganhando dinheiro. Alguém tá ganhando muito dinheiro. É um homem milionário, né? A gente tá falando de um homem milionário. Que tem poder de toda forma possível, né? Pedras preciosas, acho que também, né? Foram encontradas arma, dinheiro. E a gente... Eu acho que é uma coisa que a gente fica indignada, mas a gente sabe que é isso. Pois é, mas precisa ter uma justificativa, uma punição. Então a gente aceita que simplesmente isso vai continuar acontecendo? É o clima de Abadiânia. Você chegar lá, o quê? Silêncio. Silêncio. É o silêncio. É muita falta de dar importância, né? É uma banalização completa também dos corpos das mulheres. Sem falar nos assassinatos e nos outros crimes, mas... E aí é isso, eu fui para Abadiânia para fazer essa pesquisa e entendi, uma coisa que eu não tinha entendido em 2018. Quando você estava lá, ele estava preso? Ele estava preso. Eu entendi lá que geral na cidade sabia que ele abusava das mulheres. Inclusive tem um sujeito que me conta isso em on, quer dizer, dando o nome para bater. Ele fala assim, a gente ficava lá na frente, na avenida, onde é a casa, a gente ficava ali do outro lado da entrada da casa de Dom Inácio. Quando chegava um ônibus do Sul, por exemplo, que era um grande foco do João, quando chegava o ônibus do Sul, a gente apostava. Aquela vai, aquela não vai, aquela vai. A gente apostava quantas ele ia pegar. Tenta direito, garota.